Olá jovens, tudo bom? Meu nome é Antos Valfrides. Esse é um canal que faz parte da Central das Escrituras, mas voltado aos jovens da Igreja de Jesus Cristo. Lembrando que não é uma página oficial, nós apoiamos muito a igreja, sempre trazendo a verdade na forma mais pura e na forma clara. Espero que nesse ano 2024, ao estudar o livro de Mórmon, a gente possa não somente querer obter novas informações, mas que a gente busque se tornar uma nova criatura, ou seja, mais semelhante ao nosso Pai Celestial e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos começar. O livro de Mórmon, ele começa com a página de título, ou página de rosto, como é conhecida. Começa dizendo, o livro de Mórmon, relato escrito pela mão de Mórmon, em placas, extraídas das placas de neve. Diz que é um resumo de 1000 anos. Então imagine, como será que era a mão de Mórmon? Ele ter resumido 1000 anos de história num livro de 620 páginas, em português que a gente tem atualmente. Como era a mão dele? Com certeza foi algo doloroso, algo cansativo, mas sem o esforço dele nós não teríamos esse registro, esse resumo maravilhoso em nossas mãos. É interessante que ele é dividido em 2 parágrafos, né? Talvez 2 versículos a gente pode dizer. O primeiro, ele se foca um pouco no que é esse registro, quando aconteceu, ou até como. E a gente não vai focar muito nisso. Lembrando, a gente está aqui para se tornar uma nova criatura. Então a gente vai para o segundo parágrafo, que explica um pouco do propósito do livro de Mórmon. E ele dá pelo menos 3 propósitos, 3 motivos para a gente ter um novo testamento de Jesus Cristo. O primeiro, ele diz que destina-se a mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados. O primeiro motivo que nós temos esse outro testamento de Jesus Cristo é para que nós, nossos antepassados, a nossa futura geração saiba o que Deus e o que Cristo fizeram nos tempos antigos. E nós podemos mudar um pouco, né, adaptar a nós, mudando esse aos remanescentes da casa de Israel com o seu próprio nome. Então, eu diria, destina-se a mostrar a mim, Antos Valfrides, as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados. Quando eu sei o que Cristo fez no passado, eu entendo que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele fez lá, Ele vai fazer agora. Então eu posso ter uma confiança ainda maior que Ele vai cumprir com as promessas que Ele fez. O segundo motivo diz, para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre. Para você, por que é importante saber que você não foi rejeitado para sempre? Creio que nos dias de hoje, se não a maioria, todos, já foi rejeitado de alguma forma. Mas a gente precisa lembrar que o nosso Salvador Jesus Cristo sempre vai estar de braços abertos, nos esperando que a gente retorne a Ele. Ele nunca vai nos rejeitar se a gente fizer as coisas certas. Ele sempre vai estar nos chamando pelo nome, buscando e nos querendo. E o terceiro motivo, e como disse o presidente Benson, talvez o motivo principal, a missão principal do livro de Mórmon, conforme registrados na página de rosto, é convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta em todas as nações. Isso é o que diz aqui. Esse é o terceiro motivo. Ele continua dizendo, aquele que busca honestamente a verdade para obter um testemunho de que Jesus é o Cristo, ao ponderar em espírito de oração as palavras inspiradas do livro de Mórmon. Mais da metade de todos os versículos do livro de Mórmon fala de Nosso Senhor. Alguns dos nomes de Cristo são mencionados com mais frequência por versículos no livro de Mórmon do que até mesmo no Novo Testamento. Ele tem mais de 100 nomes diferentes no livro de Mórmon. Esses nomes têm um significado particular na descrição de sua natureza divina. O livro de Mórmon, como diz o presidente Benson, talvez o motivo principal para que nós temos esse outro testamento de Jesus Cristo é nos convencer que Jesus é o Cristo. E o que significa dizer que Jesus é o Cristo? Jesus, o próprio nome, mas Cristo significa ungido em grego. Em hebraico, significa Messias, que tem o mesmo significado, que significa ungido. E lá em 1 Nef 10:4, olha o que fala. Um Messias, ou em outras palavras, um Salvador do mundo. Dizendo que 600 anos depois que Leí, que a gente vai estudar, a família dele saiu de Jerusalém, seria levantado um Messias, ou seja, um Salvador do mundo. Então a gente pode entender que quando falamos que Jesus é o Cristo, que o livro de Mórmon serve
para nos convencer de que Jesus é o Cristo, está dizendo que é aquele que foi ungido para nos salvar. É isso que o livro de Mórmon quer que nós saibamos. Que foi levantado um homem perfeito, maravilhoso, o nosso Salvador, que ele foi chamado para nos salvar. O livro de Mórmon, na página de título, na página de rosto, testifica de Jesus Cristo. Esse é o propósito desse livro. E sabendo que esse é o propósito do livro de Mórmon, sabendo desses 3 propósitos, por acaso você, durante seus estudos, durante a sua vida, algum desses 3 propósitos já se cumpriram na sua vida? Você já recebeu um testemunho de que Jesus é o Cristo? Você já foi convencido disso? Por acaso, através do livro de Mórmon, você soube e entendeu as coisas maravilhosas que Cristo, e Deus fizeram antigamente por nossos antepassados? E o mais importante, como que o livro de Mórmon te convenceu de que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo? Que escritura talvez fez com que você sentisse que ele de fato é o Salvador do mundo e o seu Salvador especificamente? Comente, por favor, a escritura e talvez alguma experiência que você possa compartilhar sobre como Jesus é o Cristo. Indo agora para a introdução do livro de Mórmon, essa introdução não foi sempre que teve ela. Ela foi adicionada em 1981 e foi mudada um pouco em 2013. E ela basicamente fala o que é o livro de Mórmon. Aqui a gente leu a página de título, a página de rosto, que foi tirada das placas, mas aqui é uma breve explicação que a igreja produziu para que nós entendêssemos o que é o livro de Mórmon. E novamente nós podemos ler aqui no 3º parágrafo que diz que o acontecimento de maior relevância registrado no livro de Mórmon é o ministério pessoal de Jesus Cristo. Enquanto a gente lê o livro de Mórmon, a gente precisa encontrar Cristo em tudo. A gente sabe que Cristo é o princípio e o fim. Ele está em todas as coisas. Todas as coisas testificam de Cristo e de Deus. O profeta Joseph Smith, aqui na introdução, cita ele dizendo: "Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro." É interessante que as pessoas pensam: nossa, mas e a Bíblia e os outros livros são livros maravilhosos, Aqui, logo no começo da introdução, diz que o livro de Mórmon é um volume de escrituras comparável à Bíblia, ou seja, tem capítulos, tem versículos, foi escrito por profetas, é comparável. O livro de Mórmon não substitui a Bíblia e a Bíblia não substitui o livro de Mórmon. Os dois andam lado a lado, testificando do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas deixa eu apontar para uma coisa. Ele diz que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. Testifico para vocês, ao seguir o que o livro de Mórmon contém, vocês vão se aproximar mais de Deus. Eu me aproximei. Milhares de pessoas têm se aproximado por seguir os preceitos que tem nesse livro maravilhoso. Então, durante o estudo 2024, lembrando, precisamos nos tornar. Então, à medida que leem, que princípio, que preceito, que doutrina a gente precisa aprender, pôr em prática e seguir para se aproximar mais de Deus. Pensem nisso. Talvez vocês que estão assistindo ainda não tenham testemunho do livro de Mórmon, como muitos jovens nascem sobre convênio, os pais são membros, nasceram, e tudo isso é muito normal. Então, por causa de ser algo natural, não adquire um testemunho muito cedo. Assim como aconteceu comigo, eu só recebi o testemunho do livro de Mórmon quando eu tinha 18 anos. E isso não é uma vergonha, nossa, só com 18, você sempre foi da igreja. Especificamente do livro de Mórmon, foi quando eu tinha 18 anos, 17 para 18. Porque foi quando eu busquei. Eu segui o que diz aqui no livro de Mórmon. E eu convido você, se você ainda não tem um testemunho do livro de Mórmon, busque. Se você tem, fortaleça. Nós precisamos saber que essa é a palavra de Deus, que esse livro é verdadeiro. E convido, não o meu convite, mas o convite que tem aqui, dizendo: convidamos todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé, obterão, pelo poder do Espírito Santo, um testemunho de sua veracidade e divindade. O convite está feito. Orem,
busque ao Senhor. Ele vai te responder e vai testificar, assim como eu sei que esse livro é verdadeiro. Essa é a palavra de Deus. E junto com a Bíblia, testificam do nosso Salvador Jesus Cristo, de que Jesus é o Cristo. Depois da introdução, nós vemos agora algumas testemunhas que testificaram dessa obra maravilhosa. Tem o depoimento das 3 testemunhas, o depoimento das 8 testemunhas e a única que é a do profeta Joseph Smith. É interessante que, falando sobre as 3 testemunhas, era algo já profetizado no livro de Mórmon. Né? Isso ia acontecer. A gente vê a primeira escritura lá em 2 Nefe 27, do 12 ao 14, que ele fala bem assim: portanto, no dia em que o livro for entregue ao homem, de quem falei, ou seja, Joseph Smith, o livro será escondido dos olhos do mundo, para que ninguém o veja, exceto 3 testemunhas, além daquele a quem o livro será entregue, e vê-lo-ão pelo poder de Deus, e testificarão a veracidade do livro e das coisas que ele contém. E ninguém mais o verá, senão uns poucos, de acordo com a vontade de Deus, para dar testemunho de suas palavras, os filhos dos homens. Pois o Senhor Deus disse que as palavras dos fiéis falariam como se viessem dos mortos. Então foi profetizado que 3 homens testificariam desse relato, desse registro, que é o livro de Mórmon. E há algumas diferenças do depoimento das 3 testemunhas para as 8 testemunhas. As 3 testemunhas, Oliver Cowdery, Martin Harris e David Whitmer, os 3 viram as placas que lhes foi mostrada por um anjo. E é interessante algo que eu nunca tinha percebido. Diz, depois que eles viram: e a voz do Senhor ordenou-nos que prestássemos testemunho disto. Eles não somente prestaram testemunho porque eles souberam que isso é verdade, mas eles prestaram testemunho porque a voz do Senhor disse. Porque a voz do Senhor disse a eles que eles deveriam prestar um testemunho, em cumprimento com a profecia. Um fato que as 3 testemunhas se afastaram e foram excomungadas à igreja. Oliver Cowdery e Martin Harris retornaram para a igreja e foram rebatizados depois de alguns anos. David Whitmer nunca regressou, mas em nenhum momento, nenhum deles negou o que tinha visto. Nenhum deles negou o que tinha ouvido e o que eles tinham sentido. E para apoiar isso, David Whitmer relatou o seguinte: no último verão, eu teria negado o depoimento que prestei como uma das 3 testemunhas do livro de Mórmon, para que ele me entenda agora, falando de um jornalista que tinha o acusado. Caso eu não me tenha entendido naquela ocasião, e para que o mundo saiba a verdade, quero neste momento em que estou, a bem dizer, no crepúsculo da vida, fazer de uma vez por todas, e no temor de Deus, essa declaração pública: que nunca, em momento algum, neguei aquele depoimento que prestei, nem qualquer parte dele. Depoimento esse que há muito tempo é publicado como parte daquele livro que prestei, sendo uma das 3 testemunhas. Nenhum dos 3 nunca negou, porque eles sabiam que era verdade. Se afastaram por contendas, por opiniões próprias, mas o livro é verdadeiro. Como diz na página de rosto, né, na página de título, lemos ali na última frase: e agora se há falhas, são erro dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus. Então, homens falham, têm opiniões diferentes, mas essa obra sempre será verdadeira. As 8 testemunhas, parte deles eram familiares de Joseph, muitos eram amigos, e a diferença deles é que eles manusearam, eles tocaram nas placas e quem mostrou foi Joseph. Não foi um anjo, não foi um mensageiro. Então, vem o testemunho do profeta Joseph, que ele conta, né, o relato de, desde o anjo Moroni aparecer relatando, né, que ele deveria encontrar aquelas placas, o que ele deveria fazer, várias escrituras que Moroni citou, né, na noite de 21 de setembro de 1823, Moroni apareceu 3 vezes, apareceu uma 4ª vez na manhã, porque Joseph não tinha contado para o pai dele aquela visão, e Moroni apareceu muitas outras vezes para Joseph, para instruir, para ensinar. O que temos documentado, sabemos que 22 vezes o anjo Moroni apareceu para instruir Joseph. E algumas dessas vezes foi nessa noite e manhã e quando ele tentava retirar as placas do local. Aqui, né, completamos as 12 testemunhas do livro de Mórmon. As 3, as 8 e Joseph.
E eu poderia perguntar para você, qual dessas 12 é a mais importante? Qual é a testemunha mais especial que está aqui? Ainda nenhuma, porque o testemunho mais importante, que talvez nunca vai ser escrito aqui no livro de Mórmon, mas o testemunho mais importante é o seu testemunho. Esses homens testificaram sobre essa obra, sobre o livro de Mórmon. Assim como diz o título, outro testamento de Jesus Cristo. Eles testificaram para que essa obra fosse adiante. Testificaram para que nós pudéssemos saber que esse livro é verdadeiro. Reitero o convite feito pelo livro de Mórmon, convidando todos os homens, mulheres, crianças, jovens, todos, a lerem o livro de Mórmon, ponderarem em seu coração e orarem com real intenção. E eu testifico para vocês, se for o desejo do seu coração, aumentar o testemunho sobre o livro de Mórmon, receber um testemunho e parar de se basear no testemunho de outras pessoas que, por um tempo, isso é muito importante, né? A gente olha o exemplo, a gente se baseia, mas chega um tempo que a gente precisa seguir com a nossa própria luz, a luz que vem através de Cristo. Se você está buscando luz própria para saber se o livro de Mórmon é verdadeiro, convido. Ler, ponderar, orar com real atenção. E eu sei que Deus, através do Espírito, vai te responder. E assim como eu, como Joseph e todas as testemunhas, você vai saber que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Esse ano vai ser incrível. Essa foi só a introdução. Lembrando, espero que durante esse ano, tudo que nós falemos aqui hoje nos ajude a tornarmos como nosso Salvador Jesus Cristo é. Perfeito. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Lembrando, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com seus amigos que precisam ouvir essa mensagem e até a próxima. Tchau, tchau.